Ferdinand Welsendorff. Bestas, homens e deuses. O enigma do Rei do Mundo. O Buda encarnado. No bem-aventurado Jardim das Mil Beatitudes. O guardião do misterioso e do desconhecido vive na Mongólia, terra dos milagres e dos mistérios. É ele o Buda encarnado, sua santidade, Jebit Sung Damba Rutu Kitokan, Bogdo Gegen, pontífice de Thakuri. Ele é a encarnação do Buda imortal, o representante da linhagem ininterrupta dos soberanos espirituais que estão reinando desde 1670, que se transmitem no espírito sempre mais aperfeiçoado de Buda Amitabha, junto a Shanhaise, o espírito misericordioso. Nele se resume tudo: o mito do sol e o fascínio dos crimes misteriosos do Himalaia, as histórias dos pagodes da Índia, a majestade austera dos conquistadores mongóis, imperadores da Ásia inteira, as lendas antigas e misteriosas dos sábios chineses, o pensamento brahmani, a vida austera dos monges da ordem virtuosa, a vingança dos cavaleiros eternamente errantes, os Oletes com seus cães, Batur Huntaiji e Gussi, a orgulhosa herança de Gengis Khan e Kublai Khan, a psicologia clerical e reacionária dos lamas, o mistério dos reis tibetanos, começando por Srungit Sanggampo e a crueldade implacável da seita amarela de Paspa. Toda a história misteriosa da Ásia, da Mongólia, do Pamir do Himalaia, da Mesopotâmia, da Pérsia e da China, cerca o Deus encarnado de Urga. Por isso ninguém deve admirar-se se o seu nome é venerado ao longo do rio Volga, na Sibéria, na Arábia, entre o Tigre e o Eufrates, na Indochina ou no litoral do Oceano Ártico. Durante minha estada em Urga tive ocasião de visitar, por várias vezes, a residência do Buda encarnado, conversei com ele e observei seu modo de viver. Fiquei ouvindo durante horas enquanto os sábios marambas me falavam dele. Ouvi-o lendo horóscopos, ouvi suas previsões, consultei seu arquivo de livros antigos, os manuscritos das previsões de todos os Bogdokans. Os lamas falaram comigo francamente, e sem reservas, pois a carta do Rutu Kito de Narabanshi recomendou-me e adquiri sua confiança. A personalidade do Buda encarnado apresenta o mesmo dualismo que pode ser encontrado em todo o lamaísmo. Apesar de sua inteligência penetrante e de sua energia, ele é presa do alcoolismo que o levou à cegueira. Quando ficou cego, os lamas abandonaram-se ao mais profundo desespero. Alguns achavam que era necessário envenená-lo para poder pôr no seu lugar um outro Buda encarnado, outros achavam que precisava considerar o grande ascendente do pontífice sobre os mongóis e os outros adeptos da religião amarela. Decidiram então construir um grande templo, com uma estátua de Buda gigantesca, para aplacar os deuses. A construção do templo não devolveu a vista ao Bogdo, porém deu-lhe tempo e ocasião de apressar a partida para o outro mundo daqueles lamas que tinham dado prova de um radicalismo excessivo na tentativa de resolver o problema de sua cegueira. Ele nunca para de meditar a respeito da causa da Igreja e da Mongólia, e ao mesmo tempo presta atenção a bagatelas sem importância. Está interessado na artilharia. Um oficial russo aposentado deu-lhe de presente 2 velhos canhões, e recebeu em retribuição o título de Tumbalir-Hun, príncipe querido do meu coração. Nos dias de festa há tiros de canhão, para maior alegria do venerável cego. No palácio do Deus havia automóveis, gramofones, telefones, cristais, porcelanas,
quadros, perfumes, instrumentos musicais, animais e aves raras, elefantes, ursos do Himalaia, macacos, cobras e papagaios da Índia, mas tudo isso tinha acabado por cansá-lo, permanecendo guardado e esquecido. Os romeiros vão a Urga, e chegam também as oferendas de todas as partes do mundo lamaísta e budista. O tesoureiro do palácio, o honroso Balma Dorji, mostrou-me um dia o grande salão onde permaneceram guardados os presentes oferecidos ao Buda. É um museu sem igual de objetos preciosos. Encontrei ali peças raras que não são encontradas em nenhum museu da Europa. O tesoureiro abriu a fechadura de prata de uma vitrina e disse: aqui estão as pepitas de ouro fino de Beiken, zibelinas pretas de Kenshiki, espinheiros milagrosos de cervo, uma caixa enviada pelos orochos, cheia de preciosas raízes de ginseng e de almíscar perfumado e um pedaço de âmbar que chegou do litoral do mar glacial e que pesa 124 lãs. 4,5 quilos mais ou menos. Vêm-se pedras preciosas das Índias e o marfim esculpido da China. Mostrou-me tudo que havia no museu com um prazer manifesto. O museu era realmente maravilhoso. À frente dos meus olhos passaram peles raras de castor branco, de zibelinas pretas, de raposas brancas, azuis e negras, de panteras negras, pequenas caixas de tartaruga, maravilhosamente esculpidas, dentro das quais havia áticos de 15 a 20 metros de comprimento de seda da Índia tão fina que parecia teia de aranha, pequenas bolsas feitas de fios de prata e salpicadas de pérolas, presente de rajás da Índia, anéis com rubis e safiras da Índia e da China, grandes pedaços de jade, diamantes brutos, presas de marfim incrustadas em ouro, pérolas e pedras preciosas, costumes bordados em ouro e em prata, presas de narval esculpidas em baixo relevo por artistas primitivos do litoral do Mar de Bering, e muito mais coisas que esqueci de mencionar. Numa outra pequena sala localizavam-se as vitrinas que continham somente estátuas de Buda, de ouro, de prata, de bronze, de marfim, coral, nácar ou madeiras preciosas, coloridas e perfumadas. Você sabe que quando os conquistadores invadem os países onde são honrados os deuses, eles quebram suas imagens e as derrubam. Aconteceu também 300 anos atrás quando os calmucos invadiram o Tibete e, em 1900, quando as tropas europeias saquearam Pequim. Você sabe qual a razão disso? Pegue uma dessas estátuas e examine-a. Apanhei a mais próxima, um Buda de madeira, e comecei a examiná-la. No interior da estátua devia estar algo solto que fazia ruído quando eu agitava. Entende agora? Perguntou o lama. São pedras preciosas ou pepitas de ouro, as vísceras dos deuses. Por isso os conquistadores quebram logo as estátuas dos deuses. Muitas das mais conhecidas pedras preciosas provêm do interior de estátuas de deuses da Índia, da Babilônia e da China. Havia também uma biblioteca com muitos salões, e os manuscritos e os volumes de diferentes épocas e em diferentes idiomas, tratando dos assuntos mais variados, enfileiravam-se nas prateleiras. Alguns, muito antigos, caem aos pedaços e os lamas cobrem-nos com uma solução que gelatiniza as sobras de forma que sejam protegidas contra a ação do tempo. Vi tabletes de saibro cobertos de letras cuneiformes, que com certeza vinham da Babilônia, livros hindus, chineses e tibetanos ao lado de livros mongóis, volumes sobre a pura doutrina budista antiga, obras dos bonés vermelhos ou lamas corruptos, obras sobre o budismo amarelo ou lamaísta, livros de tradições,
de lendas e parábolas. Grupo de lamas estavam lendo, estudando e copiando todos aqueles volumes, para poder propagar a sabedoria antiga entre os seus sucessores. Existe uma sala especial, reservada aos livros misteriosos quais magia, as biografias e as obras dos 31 Budas encarnados. As bulas do Dalai Lama, do Pontífice de Tashilhunpo, do Hutu Kitodiltai na China, do Pandita Gegen de Dolunor na Mongólia Interior e dos 100 sábios chineses. Somente o Bog do Hutu Kito e o Marambuta Rinpoche podem penetrar neste santuário das ciências misteriosas. As chaves são conservadas num cofre especial junto aos selos do Buda encarnado e o anel de rubi de Gengis Khan, ornado de uma suástica no gabinete de trabalho do Bogdo. 5.000 lamas estão sempre às ordens de sua santidade. Eles estão enquadrados numa hierarquia complicada que vai do simples criado até conselheiro do Deus e membro do governo. Os 4 cães da Mongólia e os maiores príncipes estão entre esses conselheiros. Existem, entre os lamas, 3 categorias especialmente interessantes, e o Buda encarnado falou-me delas durante uma de minhas visitas em companhia de Jambolon. O Deus confessou-se muito aborrecido pela vida suntuosa e desordenada de muitos lamas, porque ela provoca o desaparecimento de adivinhos e profetas em suas fileiras. Se os mosteiros de Jarantici e Narabanchi não tivessem conservado suas austeras normas de vida, Thakura hoje estaria sem adivinhos e profetas. Buruma Baganar, Dorshio Jurdoki e os outros santos lamas que tinham a faculdade de perceber o que está oculto aos homens comuns, desapareceram com a benção de deuses. Esta categoria de lamas é muito valiosa, porque cada vez que um importante personagem visita os mosteiros de Urga, sem que ele o perceba, ele é visto pelo Lama Tsuren, adivinho, o qual depois estuda seu destino. O Bog do Hutu Kito é imediatamente avisado, e tendo todas as informações, ele sabe como tratar o visitante e que atitude tomar para com ele. Os Tsuren são na sua maioria uns velhinhos ressequidos e esgotados, que vivem na mais severa sese. Mas vi também alguns que eram moços, quase garotos. Eram os Ubilgans, os deuses encarnados, os futuros Hutuktus e Gegens dos vários mosteiros mongóis. Na segunda categoria importante estão os médicos ou Talama. Eles estudam o efeito das plantas e de certos produtos animais sobre os homens, conservam os remédios do Tibete, estudam cuidadosamente a anatomia, mas não praticam a vivissecção. Eles têm uma habilidade extrema para consertar fraturas, são excelentes massagistas e, sobretudo, são notáveis hipnotizadores e magnetizadores. A terceira classe compreende médicos de um grau mais elevado, e na sua maioria eles são tibetanos ou calmucos, são os envenenadores. Eles poderiam também ser chamados doutores em medicina política. Vivem afastados dos outros e representam uma grande arma silenciosa nas mãos do Buda encarnado. Disseram que muitos entre eles são mudos. Eu vi um médico desse tipo, foi o mesmo que envenenou o médico chinês mandado pelo imperador de Pequim para envenenar o Buda encarnado. Era um velhinho de cabelos brancos, o rosto marcado por rugas profundas, com uma pequena barba branca, e olhos vivos que pareciam eternamente procurar algo em volta dele. Quando ele chega num mosteiro, o deus da região deixa de comer e de beber qualquer coisa, tanto é o terror que todo mundo tem desse locuste mongol.
Mas as precauções são inúteis, porque um boné, uma camisa, as botas podem ser envenenadas, um terço, uma rédea, os livros ou qualquer objeto religioso pode ser embebido de uma solução tóxica e assim cumprir o que Bogdo-Khan planejou. A mais sincera lealdade religiosa envolve o pontífice cego. Todo mundo prosterna-se à sua frente, tocando o chão com o rosto. Os cães e os Hutuktus só se aproximam dele de joelhos. Em volta dele tudo é sombrio e repleto de antiguidade oriental. Mas o ancião cego e alcoolizado que ouve uma música banal em seu gramofone, ou que distribui choques elétricos com seu dínamo aos seus criados, o tirano feroz que manda envenenar seus inimigos políticos, esse lama que mantém seu povo nas trevas enganando-o com falsas profecias é, apesar de tudo, um homem diferente dos outros. Um dia estávamos sentados no gabinete de trabalho do Bogdo e o príncipe Jambolon estava traduzindo para ele o que eu estava contando da Grande Guerra. O ancião estava muito interessado. Porém, de repente, arregalou os olhos e começou a prestar atenção aos barulhos que nos chegavam do lado externo. Seu rosto expressava a veneração, o medo e a esperança. Os deuses estão me chamando, disse ele, e, levantando-se, foi lentamente até seu santuário particular onde ajoelhou-se, e imóvel como uma estátua, ficou rezando em voz alta durante 2 horas. A oração é mais uma conversa com o Deus invisível, debatendo as questões às quais ele mesmo responde. Saiu do santuário, pálido e esgotado, porém radiante. Foi uma de suas orações pessoais. Durante o serviço religioso no templo ele não participa das orações, porque então ele é o Deus. Sentado sobre seu trono, é solenemente levado para dentro do templo e colocado em cima do altar, e naquela ocasião os fiéis podem endereçar suas preces a ele. Ele recebe suas súplicas, suas esperanças, suas lágrimas, olhando fixamente no espaço à sua frente com olhos brilhantes mas sem vida. Durante as várias fases da cerimônia, os lamas trocam suas capas amarelas e vermelhas, e os seus barretes. O serviço religioso sempre termina quando o Buda encarnado, com a tiara sobre a testa, dá sua bênção pontifical aos fiéis, virando-se para os 4 pontos cardeais, e estendendo finalmente suas mãos para norte e oeste, em direção da Europa, porque é aí que, segundo as crenças da religião amarela, deve ser propagado o ensinamento do sábio Buda. Após suas fervorosas orações, ou após o longo serviço religioso no templo, o pontífice sempre aparece inspirado, frequentemente chama seus secretários e dita suas visões, sempre muito obscuras e desprovidas de explicações. Às vezes pronunciando as palavras suas almas estão comunicando, ele veste paramentos brancos e retira-se para rezar em seu santuário. Nessas ocasiões fecham-se todas as portas do palácio e todos os lamas estão dominados por um terror místico, todos rezam, desfiando seus terços e murmurando a prece, Mani Padme Hung. Ou então viram as correntes de orações e fazem exorcismos, os adivinhos estudam os horóscopos, os profetas escrevem suas visões, enquanto os marambas procuram nos livros antigos a explicação das palavras do Buda. Fim desse capítulo.